Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem aí 2 dias causando um rebuliço, muita crítica, muito blá blá blá, né? Todo mundo lá na esquina do pãozinho comentando, que é o famoso fake news, né? O Facebook derrubou no dia 25, agora quarta-feira, 200 páginas e bloqueou 86 perfis. E o que mais causou esse alvoroço todo é porque a maioria dessas páginas e esses perfis pertencia ao Movimento Brasil Livre, sim, o MBL, aquele grupo criado por aqueles 3 rapazes, não sei o nome dos caras, só sei que não tem nome feriado que é Holiday. Mas aí é um afrodescendente, um descendente asiático e um cara lá que levou o peteleco, dizem que levou o peteleco lá do Ciro, né? Uma coisa bem interessante, né? Eles são provocadores mesmo, né? Então a reportagem do El País, aqui El País, Facebook retira do ar rede ligada à MBL antes das eleições. Olha, não é segredo que as eleições de 2018 seriam vistoriadas, né? Investigadas. Por quê? Porque em 2016, fake news foi responsável pela vitória de Donald Trump. Os russos tiveram sim participação, é tanto que Donald Trump está todo enrolado lá, perigoso. Antes de completar seu mandato aconteceu algo do tipo, perdeu realmente a cadeira de presidente. E cada vez mais a situação do cara vai se complicando. Então, o que é que aconteceu? Mark Zuckerberg teve um episódio que perdeu mais de 50 milhões de usuários do Facebook que tiveram esses dados roubados. Então a Inglaterra chamou para ir prestar um depoimento lá, mas ele não compareceu, mas compareceu dos Estados Unidos. E de lá foi cobrado, pediu desculpa, disse que se empenhar junto com a Facebook para investigar e evitar os fake news. Então, como o Brasil é um país que tipicamente aqui as coisas não são tão honestas, claro que está na vez na investigação dos fake news. Então, o que aconteceu com o movimento do MBL? A Facebook chamou para se manifestar sobre essas pastas que eles tinham, sobre esses perfis, e eles não compareceram. Então, não compareceram, aí ela começou a rastrear e aí identificou que muitas dela era fake news. Como é que você descobre fake news? Você entra no site de notícias, beleza. Você clicou nele, ele abre a pasta. Então ele tem uma entrevista na íntegra que diz quem foi a fonte. Tu clica de novo nesse mesmo site, ele já cai para dentro da outra entrevista. E aí sucessivamente, porque pertence. Você pode pegar assim, por exemplo, o Gazeta ou El País, como eu faço. Aí que você olha, você descobre que ele não é fake news porque existe uma fonte sim. E ela está lá para livre acesso. Então no fake news não existe, ela é fechada, ela não abre para uma outra. E esses caras desse grupo, né, desse movimento, dessas redes que tinham esses perfis com mais de meio milhão de pessoas, era interessante que eles tinham as informações bem mais rápido do que certas revistas, como se eles tivessem os editores-chefes nas mãos deles. Só que quando eles divulgavam uma notícia, a editora já estava com a notícia daquela que não tinha nada a ver. Então uma coisa não coincidia, era uma mentira mesmo, né? Era meio complicada a situação deles. Então eles foram chamados para prestar, não foram, deturparam o controle, os compartimentos, então foi pego, fake news é feio. A gente falou que a gente ia combater fake news e investigar, então certas coisas que foram passadas para as pessoas eram fake news mesmo. Aí nós temos aqui uma pesquisa feita pela USP, a Universidade de São Paulo, que ela aponta como a MBL sendo a maior divulgadora de notícias falsas. Sim, os fake news. E isso acabou realmente ajudando, né, ao combate nos fake news que a Facebook já vinha investigando. É tanto que eles tiveram, botar no Instagram deles, foi algo botar em umas pastas dele, que eles iam utilizar as informações pelo Telegram e não mais pelo WhatsApp. Então assim, meio difícil porque no Brasil se usa mais o WhatsApp do que o Telegram. E essa coisa de você vincular notícias falsas não é legal. Porque assim, você tem uma notícia falsa de um candidato, beleza.
você começa a contar essa mentira. E essa mentira vai se espalhando, se espalhando, se espalhando até o ponto que você acaba acreditando. É aquela história. Quando você conta uma mentira por mais de 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade. Então, de uma certa forma, isso é prejudicial ao processo democrático. Fake news não é algo que venha realmente agregar, e a gente quer transparência nas eleições, né? E falando em eleições, parece que Bolsonaro anda realmente sem sorte para vice, né? Ou isso é falta de sorte, as pessoas não querem realmente buscar ele como vice, ou então, rapaz, tem uma coisa aí que não está encaixando, né? Luciano Bivar, né, acabou de descartar como vice com ele. Eu não entendi muito esse negócio, porque para mim eu achava que, de certa forma, não, Janaína, ela ia dar aquela continuidade, né? Mas aí parece que o casamento lá não foi muito legal, né? E é aquela coisa, né? É complicado falar, né? Veja bem, aqui no aquela coisa que eu tava mostrando, né, desse site, que MBL é o maior difusor de notícias falsas de pesquisa da USP, que é a Boatos, hashtag Boatos, foi falado aqui pra vocês, né, que é do boatos.org, e normalmente são aqui, aí eles falam também, a gente voltando para aquela, notícia MBL é o maior difusor de notícias falsas da internet. Será mesmo que MBL é o maior site difusor de notícias falsas da internet? Aí a USP fez, foi uma pesquisadazinha e acabou analisando que os danados são. Nós não temos só eles, viu? Nós temos vários sites de notícias falsas. Mas eles lideram porque eles exacerbaram na quantidade de notícias falsas. Os caras dessa vez ultrapassaram o limite do que podia ir, né? E falando do vice do Bolsonaro, né? Da reportagem do UOL, né? Para o presidente nacional do PSL, o partido precisa ter candidato de outro partido que aglutine tempo de TV para a candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro. O Luciano Bivar parece que realmente não vai na tua onda, não. E a situação do nosso amigo fica cada vez mais complicada, né? Luciano Bivar ainda espera o partido fechar apoio de algumas siglas no último minuto para combater a agressão com os fakes. Olha, fake news de novo, rapaz. E com palavras do passado, Bolsonaro, durante a campanha, segundo ele, um possível acordo será acertado. Impossível. Que o pessoal do PROS lá, né, Luciano Bivar. E o ex-deputado afirmou ainda que Bolsonaro irá ter uma base de apoio de 300 parlamentares, caso convença as eleições, né? Vença as eleições de outubro. Isso, né? Caso vença, né? Metade do DEM é Bolsonaro, metade do PR é Bolsonaro, grande parte do MDB é Bolsonaro, a gente quer mudar. É legal disso, metade dessa pessoa tá com esse cara, mas é só por palavras, que na hora de fazer as decisões mesmo, né? Não tá dando certo. Legal essa mensagem aqui do dia. Bolsonaro aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Olha o pessoal tá tirando outra cor mesmo, ó. Janaína Pascoal como uma rosa e ele aqui como uma belinha tentando aqui, ó. Fazendo de tudo pra mim, pra ver se ela aceita ela como vice, né? A situação do cara não tá muito boa, não, né? Mas, fazer o que, né? Cada um com seus problemas, né? Aí falando de Bolsonaro, ó. O IG, consultor de Bolsonaro, aponta radicalismo boçal entre seus apoiadores do deputado. Essa pegou pesado, viu? O cara chamou os apoiadores dele de boçal, viu? Se fosse qualquer um de nós falando, o negócio pegava, né? Para o general da reserva, Hamilton Mourão, consultor de Bolsonaro, olha só, vou falar de novo. Para o general da reserva, Hamilton Mourão, consultor de Bolsonaro, acerta o radicalismo nas ideias até meio boçal entre apoiadores do deputado. Ó, vamos ler aqui, ó. Tá vendo isso aí, ó? Tá vendo? É o consultor do cara, né? O general da reserva.
Ou seja, não é um civil, não é uma pessoa tipo, eu que não sou nem a favor, nenhuma ideia dele. Então o cara, o assessor do cara achou isso, né? Fazer igual o outro, se defenda vocês. A imagem da Conservação Nacional do PSL, partido, que lança o deputado Jair Bolsonaro na corrida, mostra seguidores fiéis da política carioca repetindo seus gestos e fala. Aquele gesto doentio da arma, né? Tá ligado, né? Para o general da reserva do Exército, Hamilton Mourão, consultor de Bolsonaro eleitoral, contudo, o fanatismo destes eleitores não é bem-vindo. Ó, fanatismo desses eleitores não é bem-vindo. Ou seja, é aquela coisa, dentro da campanha dele, dentro do partido dele, há divergências de ideia. Como o Janaína já demonstrou, o Hamilton já está mostrando, né, o general Hamilton, e entre todos, muitos. Então, por si só, internamente ela está se fragmentando, não é nem para coisas exteriores, mas interiores, internamente ela está começando a se fragmentar, né? E ele fala, Mourão pendurou que há certo radicalismo nas ideias até meio boçais entre os eleitores do deputado. Para o consultor, a campanha presidencial precisa modular o seu discurso para mostrar que o candidato não é um troglodita. A gente tem de trazer todos os brasileiros, aceitar as ideias de uns dos outros e não ficar se matando, avaliou o general da reserva. Olha, quando se fala que os eleitores de Bolsonaro causam mais antipatia nos demais, porque eles não conseguem agregar e puxar o pessoal para eles. Então, o que acontece? Dentro da consultoria de Bolsonaro, viram que hoje, além do problema de não ter um núcleo político que apoiasse, os eleitores do Bolsonaro, aqueles fiéis mesmo, são um dos mais prejudiciáveis na sua campanha. Olha só a diferença. Ele diz, alguém tem que coordenar esse troço, aí tem de colocar já uma equipe para escrever logo o programa de governo, coisa que ele não tem, que ele cobrou, que ele vai fazer. Não pode o camarada ganhar a eleição e perguntar o que ele vai fazer agora. Se ele pretende reduzir o número de ministros, tem de ter um estudo. Não sou eu que estou falando, eu sempre falei que ele precisava ter um plano. Qual o programa de privatização? Eita, tem de ser mais caro, até porque a partir daí ele buscará aquele eleitorado liberal. Tá aí que eu votaria nesse coronel, nesse general Hamilton. Tá aí. O cara é mais inteligente do que o Bolsonaro. Eu acho que eu vou. Se esse cara saísse a candidata a presidente, eu votava nele. E ainda ajudava. Viu? Isso sim que a gente quer. Um candidato que tem isso aqui que ele tá perguntando. Ele não tem plano. Ele vai fazer o quê? Vai ganhar estilo Rambo? Ah, esse filme foi da década de 80, não rola mais. Mourão que ganhou a mídia durante o período que antecedeu o impeachment de Dilma, certo? Ao propor uma intervenção militar para combater o problema do país. Julga que, entanto, que o pouco problema de TV de campanha de Bolsonaro não será um impedimento à candidatura, né? Se ele for pelas coisas desse cara. Então, ou seja, né, como foi falado, né? O Mourão já mostrou que não é por esse caminho, não. E pra gente finalizar aqui o resto do vídeo, tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. E eu nem acreditei que fosse isso mesmo, né? Parece, não é segredo que Bolsonaro vem do Centrão. E o Centrão era uma base do Eduardo Cunha. E eles tinham realmente aquela finalidade de Eduardo Cunha. Então, uma reportagem, O Globo, fala isso aqui, ó. Vamos abrir aqui. Família Bolsonaro apoia no Rio de Janeiro candidato condenado por desvios no PAN. Filho do presidencial fará dobradinha ao Senado com Arodes de Oliveira. Olha aí a família querendo galgar lugares mais. Não é possível que o Rio de Janeiro vai colocar uma figura dessa como senador. Ele não ganhou nem para prefeito do Rio de Janeiro, rapaz. Perdeu para aquele crente falso, aquele falso profeta lá, né? Que de vez em quando aparece aprontando um lá, né? O Grivela, né? Acho que é o nome desse rapaz. E imagina o Senado. Espero que isso não vai acontecer não, porque a gente não precisa de gente estúpida lá, né? Então, isso mostra o caráter da família. Pra mim é tipo de política mais aproveitar a ocasião. É aquela coisa, ele está lá há 28 anos. E por que só agora quis se manifestar? Por que não se manifestou antes? Tem algo de errado. Isso não é. Isso não é agora. Não é o Salvador. O Salvador de quê? De
Só pode ser. Pô, cara, tu levou 28 anos para levantar tua voz, para dizer que estava errado aquele o outro. Não existe isso. Então, ao meu ver, é um político como qualquer outro, aproveitando a ocasião. E outra coisa, como o general Hamilton, né, Mourão falou, cara, vai ter que mudar o jeito dele aí, a campanha dele, senão ele não vai para lugar nenhum, porque o fanatismo dos palavras do consultor dele, o general Hamilton Mourão, o fanatismo do eleitorado dele, o fanatismo boçal, não levará ele a lugar nenhum. Então, fica para a próxima, valeu, até mais, galera.